Palavra e Poesia, com o diácono Francisco Heraldo. Meus irmãos e minhas irmãs, celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, as colunas da Igreja, que pela missão do Redentor levaram a mensagem amorosa do ressuscitado ao mundo. Ambos foram martirizados em Roma. E o evangelho desta liturgia está em Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Contemplemos primeiro Pedro, pescador do mar da Galileia, lugar que Jesus o encontrou e o chamou para tornar-se pescador de pessoas. No percurso deste segmento, Pedro teve altos e baixos, inclusive as negações antes do galo cantar. Nesta liturgia, Jesus pergunta a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Pedro responde: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro recebe de Jesus as chaves para ligar e desligar no céu e na terra aquilo que convém ou não ao reino. Ele é a pedra sobre a qual a Igreja de Cristo está edificada. Por isso a Igreja é apostólica, por estar fundada nesta missão de levar ao mundo a Boa Nova. Após a ressurreição, Pedro é fortalecido e encorajado para andar na contramão das autoridades judaicas e do Império Romano. Ainda em Jerusalém foi preso, mas o anjo de Deus rompeu as correntes do cárcere para que Pedro pudesse ser missionário do amor e da paz. A presença do anjo também serviu para ter a certeza de que, na luta contra o medo e a opressão, o Senhor caminha junto com sua Igreja. Sobre Paulo, também temos muito a falar e a aprender também dele. Foi um doutor da lei, que zelava pela doutrina da lei e dos profetas, patrimônio espiritual do reino de sacerdotes do povo santo. Foi perseguidor dos primeiros seguidores de Cristo, mas um dia Cristo também o conquistou de forma impressionante, quando estava em viagem na estrada de Damasco, com a missão de prender cristãos, quer homens, quer mulheres. Após sua conversão, Paulo coloca toda a sua força para propagar a fé no ressuscitado. Viajou a diversos lugares e formou comunidades entre os judeus e pagãos. Por Cristo foi perseguido, maltratado e martirizado. Paulo combateu o bom combate, completou a corrida, guardou a fé. Suas cartas foram e continuam sendo de uma imensa riqueza espiritual e pastoral para a Igreja, alcançando a liturgia, a catequese, os grupos, as comunidades e a vida missionária da Igreja no mundo inteiro. A liturgia de hoje está repleta do testemunho destes dois apóstolos, considerados e nomeados como as colunas da Igreja. Eles nos fazem refletir que Deus chama os pecadores para serem santos, para serem portadores da mensagem do reino ao mundo inteiro, formando comunidades de amor e de comunhão. Vimos que o Senhor chama a todos,
desde que estejam abertos às exigências da vivência da boa notícia. A Igreja de Cristo continua sendo conduzida por um descendente de Pedro, o Papa Francisco, o Papa de número 266. Ele orienta e faz crescer na unidade e na caridade o rebanho do Senhor. O Papa é o condutor da barca do Senhor, que é a Igreja. Esta Igreja que enfrenta as tempestades no imenso mar que é o mundo. Portanto, irmãos e irmãs, somos todos motivados a seguir na nossa vida em missão, levando a mensagem do ressuscitado aos vários cantos do mundo, com coragem e determinação frente às consequências da pregação do Evangelho. O exemplo de São Pedro e São Paulo, fundamentos da vida apostólica e missionária, nos ensina a caminharmos com Cristo e em Cristo, superando nossas fragilidades e pecados. Amém. Momento especial de poesia para esta liturgia. E a poesia para esta solenidade de São Pedro e São Paulo nos traz como título As Colunas da Igreja. Um é o pescador, pescador dos mares da existência, chamado pelo Senhor para uma experiência. Segue-o pelo caminho, não viverá sozinho, mas terá as exigências. Outro é o doutor, o sábio, o rigoroso, que seguiu sem temor o Senhor amoroso, deixou a estrada da morte e seguiu firme e forte, apaixonado, fervoroso. Os dois seguem andando, superando as barreiras. Cristo os foi conquistando para a missão primeira, que é o reino implantar e a palavra semear pela sua vida inteira. Pedro viveu com o Senhor, ainda neste mundo, conheceu seu amor mais forte e mais profundo, e quando o Senhor partiu, e então ressurgiu, ele saiu pelo mundo. Paulo viveu diferente toda a sua conversão e foi seguindo em frente, caminhando em missão, formou muitas comunidades e pregou toda a verdade na busca da comunhão. Hoje, Pedro, o nosso Papa, segue firme a remar essa barca que é a Igreja e o mundo, o imenso mar, vai sempre anunciando e com Cristo caminhando sem medo de afundar. E nós, os tantos cristãos de hoje, da nossa atualidade, como ser comunhão nesta sociedade, como ser sal e luz, como carregar a cruz e formar comunidade. Somos Pedro, somos Paulo, pelas várias estradas. Comunhão e missão são as nossas jornadas. Somos a fraternidade, vivendo a caridade e sendo vidas doadas. Que a palavra e a luz de Jesus Cristo
A Boa Nova em pessoa ilumine o seu caminho.